Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Sangue nas estradas, mas 4 pessoas morreram hoje em acidente de viação ocorrido em Masinga, província de Inhambane. Outras 5 pessoas contraíram ferimentos e estão hospitalizadas. Segundo a polícia, 3 das vítimas mortais têm a nacionalidade malauiana. Mais uma vez, vidas perdidas em Inhambane devido a acidente de viação. O sinistro ocorreu por volta das 6h30 em Masinga, quando o autocarro da transportadora Mazenga tentava ultrapassar outro e colidiu com uma caminhoneta que seguia no sentido oposto. Os 4 ocupantes da caminhoneta perderam a vida no local e 5 passageiros da transportadora contraíram ferimentos e estão hospitalizados. Em relação às vítimas, tudo indica serem estrangeiros, porque no local do acidente só conseguimos recolher 3 passaportes das 4 vítimas mortais. E todos são de nacionalidade malauiana. E pelas informações que estamos a ter, tudo indica que vinham da África do Sul, conforme os bichos dos passaportes. Vinham da África do Sul, com destino a Malawi. Depois do embate, o autocarro que transportava cerca de 10 pessoas despistou-se e capotou. Segundo a polícia em Masinga, o machibombo vinha da zona de Unguana, em Masinga, local onde pernoitou e tinha como destino a cidade de Maputo. As vítimas foram socorridas ao centro de saúde local, estão em observação médica e tudo indica serem feridos ligeiros e provavelmente poderão ter alta hoje. Não apresentam assim, uma gravidade, mas aguardamos a todo momento o resultado da informação médica. Neste momento, a polícia está a fazer diligências, de modo a encontrar os familiares das vítimas. Igualmente, prossegue a diligência com vista à localização do meio de administração da 4ª vítima que não conseguimos encontrar no local. Okay. Tendo em conta que após o embate houve vários destroços espalhados no lugar e ainda continuamos. A província de Inhambane tem sido palco de acidentes de viação mortais. Só nos últimos 2 anos, pelo menos 35 pessoas morreram em 5 sinistros. E uma questão fica no ar: como travar os acidentes em Inhambane? Familiares de 10 das 12 vítimas mortais do acidente de viação ocorrido domingo último em Quesico deslocaram-se este sábado à província de Inhambane para prestar o último adeus aos enterrados numa vala comum. O momento de partida foi caracterizado por muita dor. São as marcas deixadas por mais um acidente de viação. Mais números a acrescentar às estatísticas das vítimas de acidentes de viação e dor profunda a várias famílias. Uns perderam aqueles que lhes garantem um pão, outros aqueles a quem mais amavam. Uma verdade: 12 mortes não foram apenas números, deixaram um vazio. A família tem um vazio porque perdemos o nosso querido irmão, que neste momento ele nos ajudava muito, mas para nunca mais. Vamos ver a ele, é por isso que estamos aqui, para o sítio onde ele foi enterrado. Eu, por momento, não tenho palavras, só vou assistir às cerimônias de posição de flores. Sim. Tivemos um familiar que morreu lá naquele acidente e ele está em vala comum. Por essa razão que nós vamos para lá, porque o governo da província nos solicitou para que a gente fosse para lá. Para este jovem, de lembranças só ficaram estas malas e peças de roupa. Estamos aqui por causa da nossa irmã que faleceu. Estamos com a roupa dela daqui. Lá vamos se encontrar com mais velhos lá para se encontrar lá. Depois vamos fazer tradição, depois vamos voltar lá onde aconteceu o acidente. A viagem só é para um adeus mais próximo de tudo que restou da sua irmã. Trata-se de famílias das vítimas do acidente que matou 12 pessoas em Quesico, na província de Inhambane, que este sábado foram a Inhambane para ver a vala comum, onde foram enterrados os entes queridos.
Refere-se que das 12 vítimas do acidente de Quisico, apenas 2 famílias conseguiram identificar os seus entes queridos. Enquanto eles cantam o último adeus, as estradas vão fazendo mais vítimas. Dias depois do acidente de Quisico na província de Inhambane, a Polícia de Trânsito penalizou autocarros de transporte interprovincial que partem antes da hora estabelecida pela lei. A lei estabelece que todos os transportadores nacionais e internacionais não se devem fazer a estrada antes das 5 horas da manhã. Foi uma ação inesperada para automobilistas de longo curso. A lei estabelece que todos os autocarros nacionais e internacionais devem começar a circular a partir das 5 horas da manhã. Mas há quem teima em desrespeitar a mesma, sob pretexto de querer ganhar tempo. Peço ver a carta de condução. É o senhor Mário Faduco. Sim. Sabe a que hora que devia sair do ponto da partida? Sim. Devia sair a que horas? 5 horas. 5 horas? Sim. Que horas são agora? A gente tenta fazer isso, a estrada está degradada, então temos que andar devagar. A gente temos que andar devagar porque a estrada está péssima mesmo. Se o senhor pudesse um dia, a partir de Pambara, ver que tipo de buraco que nós estamos a enfrentar lá à frente. Se a gente sai àquela hora das 5, na verdade, a gente já não consegue chegar na beira, não consegue chegar no Chimoio. Tá bom, vai lá encostar o carro. Encosta o autocarro até as 5 horas. Tá bom? Sim, hora de saída, mas nos controles nós temos que estar lá 5 horas. Até o último controle, só que eles vão me deixar, vão me liberar quando forem 4 horas, até no controle as já são 5 horas. Já para os passageiros, a ação da polícia é indiferente. Tudo fica ao critério do motorista. Sim, estão a trabalhar. Acho que tiveram. Eles têm horário para sair. Acho que não estão a acatar o horário da saída dos mais bombos. Então, nesse caso, é mais seguro sair às 5? Depende, mesmo se às 3, se o motorista está grosso, vão querer acidente. Mesmo se às 5 está grosso ou está com problema no transporte, pode ter acidente sempre. Cada motorista sabe o que está a fazer, outros não bebem. Sim, como esse carro, parece a maioria não bebe desse carro aqui. Por isso eles saem essa hora, eles confiam-se. Segundo o inspetor da Polícia de Trânsito, a nível da cidade de Maputo, a ação de fiscalização dos horários dos autocarros vai continuar como forma de reduzir os acidentes de viação. O que temos verificado é que os condutores ou os transportadores continuam a fazer essa via antes da hora recomendada. E nós não vamos recuar, estaremos sempre na via para os controlar. E aproveitar já esta oportunidade para chamar a atenção aos transportadores para que não deixem seus condutores fazerem essa via e levar passageiros para províncias ou para fora do país antes da hora recomendada. Refere-se que os acidentes de viação continuam a ser uma das principais causas de mortalidade no país. De 2011 a 2016, quase 40 mil pessoas foram vítimas da sinistralidade rodoviária. 15 mil contraíram ferimentos ligeiros, 13 mil graves e 10 mil perderam vida no local. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. 2 indivíduos foram encontrados ontem a roubar postes de energia elétrica no bairro das Maotas, cidade de Maputo. Os indiciados suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de 4 pessoas estão detidos. Trata-se destes 2 indivíduos encontrados a transportar 5 postes de energia elétrica da Eletricidade de Moçambique nesta caminhoneta. Testemunhas dizem que participavam no roubo 4 indivíduos, mas 2 fugiram logo que foram descobertos pelos moradores do bairro. Os indiciados estão encarcerados no posto policial das Maotas. Eles contam que foram aliciados por um dos fugitivos que dizia ser dono dos postes. Primeiro, quem me liga é o Alcides, a pessoa que ligou para ele a dizer que tinha uns postes para levar para a zona dele. Eu disse tudo bem, mas
quanto é que eu tenho nisso aí, quanto é que eu ganho nisso. Disse, pá, nisso pelo menos eu vou te dar por aí 3.000 meticais. Descarreguei os postos, entrei no carro, desde tarde, quando já estava para sair, quando já estava a chegar a polícia. Logo que chegamos, carregaram os postos. De repente apareceram uns vizinhos, a vizinhança, como esses postos? Epa. O chefe do quarteirão 14, no bairro das Maotas, onde o grupo foi neutralizado, diz não ser a primeira vez que acontece um roubo idêntico. Que não é a primeira vez, é a segunda vez que roubam os postos. Então fiquei alertado e assim comuniquei aos meus vizinhos que qualquer viatura que vir aqui da EDM, seja qualquer, carregar esses postos sem minha autorização, não pode permitir. E acataram isso aí. Pronto, aconteceu logo às 21 horas, meu vizinho liga para mim para estar no serviço. Está um cara que quer carregar, pô, já estava com o posto já carregado. Disse, manda bloquear esse carro. Já o chefe das operações centrais da EDM diz que a situação está a causar prejuízos enormes à empresa. A fonte admitiu ainda a possibilidade de envolvimento de funcionários da empresa nos roubos de material elétrico e disse que investigações estão em curso para sua neutralização. Já de algum tempo para cá, este ano, temos sofrido vários roubos de materiais elétricos, incluindo disjuntores, fusíveis, MPTs. Neste caso, nós já desencadeamos um trabalho para identificar qual poderá ter sido o pessoal da EDM que estivesse eventualmente envolvido nesta ação criminosa. Só neste bairro já foram roubados mais de 10 postes apenas em um mês. Enquanto isso, cerca de 14.000 pessoas estão sem água potável desde ontem em Quelimane devido a um problema de ruptura de um tubo. Uma equipa do FIPAG fechou o local na manhã deste sábado para tentar resolver o problema. Como forma de flexibilizar os trabalhos visando acabar com a ruptura grossa na tubagem de 350 milímetros da rede primária que abastece a cidade de Quelimane, uma equipa do FIPAG baseada na cidade de Nampula foi destacada para apoiar os técnicos de Quelimane. Os mesmos chegaram por volta das 14 horas deste sábado. A diretora do FIPAG reconhece o prejuízo que o problema está a causar aos clientes. No total temos cerca de 18.000 clientes, dos quais uma parte desses 18.000, perto de 4.000, estão a receber água a partir do centro distribuidor de Sampene. Lonim Binda pediu na ocasião à população dos bairros que estão a ter água de forma restrita a saberem usar o precioso líquido de forma racional. Por via disso, gostávamos desde já apelar a todos pelo uso racional da água e todo o esforço neste momento está sendo feito no sentido de restabelecer o normal funcionamento da água a nível da cidade de Quelimane. Ainda não há previsões de até que horas isso termina? Bem, acreditamos com a utilização desta pá retroescavadora, acreditamos que ainda hoje, até ao final do dia, consigamos restabelecer a situação. Cerca de 14.000 clientes estão, portanto, a ter água de forma restrita e que nos próximos tempos espera-se que este fenómeno, este assunto, seja resolvido. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, esta veio a partir de Quelimane. A população de Quelimane queixa-se de estar a passar por momentos difíceis devido à falta de água nas últimas 24 horas. Porém, o FIPAG está a fornecer o precioso líquido aos bairros com a ajuda de caminhões do Corpo de Salvação Pública. Para fazer face à crise da água que se registra nas últimas 24 horas no bairro Cimento de Quelimane e arredores, o FIPAG está a prover o precioso líquido às populações através de caminhões do Serviço Nacional de Salvação Pública. Valeu a pena, sim. Não sei, não vamos saber até amanhã. Sim. Conseguiu encher o quê? Enchi 2 bidões. Sim. Precisa de mais? Precisamos. Não sei, não vamos saber amanhã se a água vai sair ou não. Está a sofrer. Não tenho água de beber. E esta ajuda está a valer a pena? Está a ajudar o bombeiro. Eu assim casa não tenho água. Sim, só que estamos a lutar
como as pessoas não têm água, está mal, só a luta só. Ramos Paiva, gestor comercial do FIPAG em Climane, diz que a instituição vai continuar a dar água à população para minimizar o sofrimento. Visando minimizar os efeitos da ruptura que registramos, tanto o FIPAG, na responsabilidade de garantir a provisão de água aos munícipes, está neste momento em coordenação com o SENSAP a efetuar a distribuição de água em bairros mais carenciados. Os bairros Cimento, Brandão, Aeroporto, Pequeno Brasil, Schwab-Demp, entre outros, são os que ressentem as restrições de água, ora verificadas nas últimas 24 horas em Climane. A entrada em funcionamento da linha férrea que liga a cidade de Lixinga a de Quamba, na província do Niassa, está a impulsionar o desenvolvimento daquela província. A disponibilidade de produtos aumentou e os preços melhoraram. Desde novembro do ano passado, ir até Lixinga deixou de ser uma dor de cabeça com a entrada em funcionamento desta linha férrea que vai até Quamba. O comboio transformou-se assim no principal veículo para ir ou sair desta cidade que há vários anos estava praticamente isolada do resto do país. O preço praticado pela locomotiva também é atrativo, cerca de 150 meticais contra quase 700 dos autocarros. Nós começamos em novembro de 2016 e fazíamos um comboio por semana e tinha 6 carruagens. A procura foi tanta que fomos obrigados, por aí em princípios de janeiro, a incrementar a frota. Passamos de 6 para 10 carruagens e um comboio por semana. Mas mesmo assim não foi suficiente. Fomos obrigados, mesmo finais de janeiro, a incrementar mais um comboio na semana. Neste caso, estamos a fazer neste momento 2 comboios e estamos a levar 10 carruagens. Mas mesmo assim a pressão continua a ser muito grande. A procura do comboio para transportar mercadoria tende a crescer, mas ainda não é suficiente para se tornar sustentável, pois a procura é no sentido Nacala-Lixinga, e de Lixinga quase que não há mercadoria considerável, apesar do preço por tonelada ser baixo, quase 2.000 meticais contra 2.500 meticais praticado pelos camionistas. Em junho deste ano, que levamos um comboio de Nacala para cá, para alguns comerciantes aqui de Lixinga. Mas neste momento a procura tem sido ainda muito fraca por parte dos comerciantes aqui de Niassa para o nosso comboio de carga. O maior desafio é conseguir a carga que sai daqui de Lixinga para Nacala. Jorge Mavi é um dos grandes empresários de Niassa, com interesses no comércio geral, transporte, imobiliária, construção civil, entre outros. Diz que o impacto da introdução do comboio, 6 anos depois da sua paralisação, está a ser positivo na vida de Lixinga. Só para sair, por exemplo, de Mandima para aqui, a gente leva cerca de 7, 9 horas de tempo. Com comboio, 6 de Quamba, chega-se aqui no mesmo dia. Até tem empresários, ou seja, armazenistas, que vendem o produto quase o preço de Maputo. Há coisas que nós não preferimos comprar no Maputo, compramos aqui. Entretanto, a falta de uma estrada alcatroada que liga Niassa ao resto do país continua a retardar o desenvolvimento desta província e o caos é pior nas épocas chuvosas. Porque o carro sai de Maputo, chega a Cuba, mais ou menos são 2 dias, mas para sair de Cuba para aqui são 3 dias. Então, quando aparecer a estrada, acho que vai ser bom. E na época chuvosa, como é que fazem? É difícil, não vale a pena falar nisso. É quase impossível. Leva cerca de 5, 6 dias. Exato. Entretanto, esta situação já tem dias contados. Nos próximos anos, os 635 quilômetros até Nampula serão feitos em estrada alcatroada. Neste momento, decorrem trabalhos de limpeza para o arranque das obras de uma estrada convencional que se espera esteja concluída até finais de 2019. Há toda uma série de trabalhos que estão a acontecer neste momento na estrada. Se calhar não muito visível, por onde estamos ainda a fazer limpeza e desmatação, não é? E há toda uma logística envolvente de apoio à própria obra. E mesmo durante a época chuvosa, as obras não vão parar, segundo o delegado da ANI. Temos um histórico em termos de locais críticos que ciclicamente ficam interrompidos. Fizemos esta aproximação junto dos intervenientes na obra, o empreiteiro. Já estão identificados os sítios e, portanto, há todo um cuidado no sentido de que as próximas chuvas, mesmo criando alguma situação, teremos uma capacidade de resposta. Mesmo com esta estrada concluída, vai permanecer em Niassa o desafio de ligar os centros de produção agrícola à capital provincial.
Na semana finda, iniciaram obras de asfaltagem da estrada que liga Lixinga a Pemba, concretamente no troço Ruaça-Montepuez, do lado de Cabo Delgado. A estrada já está concluída no troço Lixinga-Ruaça. O governo retirou a licença a todos os operadores mineiros com concessão ao longo do rio Umbeluze, em Maputo. A informação foi avançada pela Ministra dos Recursos Minerais e Energia no fim da visita à província. Letícia Clemens, Ministra dos Recursos Minerais e Energia, iniciou o segundo dia de visita à província de Maputo, no distrito de Namaacha. A governante visitou uma pedreira chamada Guanli e verificou que o proprietário havia desviado o curso do rio para a área da sua concessão, fato que não agradou à ministra. O negócio tem que ser sustentável, sabe o que é isso? Exatamente. Não só sustentável para você, mas para o meio ambiente e para as futuras gerações. Sim. A pedreira de Guanli faz parte do grupo de exploradores que perderam a licença ao longo do rio Umbeluze por colocarem em risco o ambiente. Todas as licenças foram retiradas, portanto, todas que estão à beira do rio, ou no leito do rio, já estão elas retiradas. O governo promete criar um plano para repor os estragos causados ao ambiente. Aos operadores que ficaram sem licenças serão alocados novos espaços para continuarem com as atividades, mas fora de leitos dos rios. E agora o que nós vamos fazer é a sensibilização dos operadores, ver como é que eles podem fazer esta mudança, reporem aquilo aos rios, a areia que eles tiraram, portanto, daquilo que lhes foi retirado, e vamos ter um plano de reposição daquilo que é do meio ambiente e verificamos outras áreas que eles podem explorar e não aquela. A visita de 2 dias da Ministra dos Recursos Minerais e Energia à província de Maputo terminou este sábado no distrito de Boane. A Frelimo realizou em 1989 seu primeiro congresso sem a presença de Samora Machel, um evento que consolidou a transição do sistema socialista para o capitalista. Esta viragem vive até hoje na memória de alguns membros que participaram nos congressos do partido. Acompanhe. Chama-se Francisco Cabo e é um dos mais antigos membros da Frelimo. Não participou dos primeiros congressos, mas guarda memórias do que foi a viragem traçada. O 5º congresso me marcou muito. As mudanças começaram com Samora Machel. Aquele programa de reestruturação da economia. Samora Machel abriu aqui que não há nenhum país que vive no mundo sem dívidas. Mesmo os próprios Estados Unidos têm dívidas. E por que Moçambique não pode contrair dívidas? Quer dizer, indicando o caminho para a abertura da economia, preparando o país para a entrada no Banco Mundial e FMI. Então foi nessa altura que começamos a discutir as questões e efetivamente o 5º Congresso vem consolidar essas decisões que já tinham sido tomadas e depois transformação da economia para a economia do mercado. A menos de 20 dias para o arranque do 11º Congresso do Partido no Poder, Francisco Cabo espera que o evento venha marcar uma nova viragem aos principais desafios do país. Na edição do Jornal da Noite de ontem, no espaço do 11º Congresso da Frelimo, exibimos um depoimento de Bernardo Mucuca. No entanto, atribuímos o nome de Francisco Cabo, pelos transtornos causados, às nossas sinceras desculpas. Saímos agora para fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mosefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro.
Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim Sam, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular. Seguimos com a atualidade internacional. Os partidos UNITA, PRS e FNLA, melhor dizendo, entregaram ontem ao Tribunal Constitucional de Angola pedidos de impugnação dos resultados das eleições gerais de 23 de agosto, das quais o MPLA foi declarado vencedor com 61% dos votos. Os resultados definitivos das eleições gerais da Angola, divulgados esta quarta-feira pela CNE, cujo vencedor foi o MPLA, com 61% dos votos, foram contestados por 3 partidos da oposição. Esta sexta-feira, a UNITA, o Partido Renovação Social e Frente Nacional para a Libertação de Angola apresentaram junto ao Tribunal Constitucional petições para a anulação dos resultados das eleições de 23 de agosto. Para a UNITA, das 18 províncias eleitorais, 15 províncias não tiveram uma contagem de votos de acordo com a lei, o que torna inválidos os resultados divulgados pela CNE, que deram ao partido 26,67% dos votos e 51 assentos parlamentares. Por sua vez, o mandatário do Partido de Renovação Social, Manuel Mushito, reclama da disparidade dos votos contabilizados pelo partido e pela CNE, argumentando que os votos do seu partido são superiores aos divulgados, que só lhe permitem 2 deputados do Parlamento. Já o mandatário da Frente Nacional para a Libertação de Angola não concorda com os procedimentos usados para se chegar tanto aos resultados provisórios como definitivos. Mais de 3 mil pessoas morreram e cerca de 1,4 milhão abandonaram suas residências na República Democrática do Congo. Esta é uma constatação da ONU que aponta para destruições massivas e sofrimento em grande escala no Kasaï. Segundo uma equipa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 9 aldeias na região do Kasaï, na República Democrática do Congo, foram incendiadas durante os ataques levados a cabo pelos grupos armados em confronto com as forças governamentais. A violência, que envolve milícias, soldados e polícias no Kasaï, causou a morte de mais de 3 mil pessoas.
Os números apontam ainda para 1,4 milhão de pessoas que fugiram das suas casas nesta região. A violência teve início em setembro de 2016, com o assassinato de um chefe tradicional, Kamuina Nsapu, depois de se ter rebelado contra as autoridades de Kinshasa. Dos 102,5 milhões de dólares pedidos, até agora, a ONU só dispõe dos 17% para a reconstrução da região. Papa Francisco juntou ontem as vítimas e os ex-militares rebeldes do conflito armado na Colômbia para um momento de perdão e reconciliação na cidade de Villavicencio. Na sua visita de 5 dias à Colômbia, Papa Francisco dirigiu uma cerimônia no centro da cidade de Villavicencio, onde estavam 400 mil pessoas, dentre elas as vítimas e os ex-combatentes do conflito armado que iniciou em 1960. Papa pediu às vítimas que abandonem suas mágoas e perdoem os que lhes causaram todo o mal, e aos perpetradores apelou-lhes que tivessem coragem de pedir perdão, pois a paz na Colômbia jamais será efetiva se os dois lados não se reconciliarem. Papa instou pela verdade e justiça. Disse que as famílias enlutadas têm o direito de saber do destino dos seus parentes desaparecidos e das crianças que foram recrutadas para a guerra. Apelou ainda à misericórdia, dizendo que a verdade nunca deve guiar os homens à vingança. Na cerimônia, Papa teve a oportunidade de ouvir a história de uma mãe colombiana que perdeu seus filhos e marido. E, 3 dias depois, ela descobriu que um militante ferido que estava sob seus cuidados era o homem que havia participado na tortura e morte das suas crianças. Lira contou que, graças a Deus, teve forças de continuar a cuidar do homem, apesar da dor. Rodrigo Londono, antigo comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, escreveu uma carta ao Papa pedindo perdão por cada lágrima e dor que causaram à sociedade. Na visita, que termina este domingo, Papa vai visitar o novo partido das Farc. O furacão Irma ameaçou hoje o arquipélago de Camagüey, no norte de Cuba, obrigando à retirada de mais de 1 milhão de pessoas. Milhares de cubanos abandonaram suas residências por temer o furacão Irma, que, embora tenha abrandado sua intensidade da categoria 5 para 4, ameaçou este sábado o arquipélago de Camagüey, em Cuba, com ventos de 249 km por hora. Depois de ter devastado a ilha de Barbuda e parte francesa de Saint-Martin, onde 18 pessoas morreram, o furacão Irma move-se agora em direção à Flórida, Estados Unidos, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Na noite de sexta-feira, no Golfo do México, outro furacão chamado Katia, com ventos de 217 km por hora, tocou a terra no norte de Tecolutla, México, tendo enfraquecido para um nível de tempestade tropical. Seguimos com o desporto, onde a Seleção Nacional de Hóquei em Patins terminou em 8º lugar no Mundial de Patinagem, após perder hoje com o Chile por 9-7. Resultado este encontrado no prolongamento. No seu derradeiro jogo no Mundial de Patinagem, inserido nas classificativas do 7º e 8º lugares, a Seleção Nacional de Hóquei em Patins cedeu perante o Chile por 9-7, adversário o qual vencera na fase de grupos por 5-3. Com este resultado, a Seleção Nacional de Hóquei terminou em 8º lugar na prova, falhando o objetivo de melhorar o 7º lugar, alcançado em 2015 na França. Mas, diga-se, deixou ficar boas indicações, sobretudo na primeira fase em que se bateu de igual para igual com a Espanha, atual vice-campeã mundial. Feitas as contas, a Seleção Nacional somou 2 vitórias e 4 derrotas nesta competição. O Machacane venceu hoje o clube de Chibuto por 2-0 e abriu boas perspectivas rumo ao objetivo de se manter no Moçambola. Foi um jogo de grandes emoções, até porque em caso de derrota, o Machacane poderia cair para os lugares de promoção. Justifica-se por isso o nervosismo dos adeptos e jogadores nos primeiros instantes. Apesar de ter estado mais pressionado, o Machacane foi a equipa que causou a primeira situação de perigo, neste lance em que Nilton viu seu remate a ser desviado para canto. Na sequência do pontapé de canto, Manuelito primeiro cabeceou para o lado.
Aos 39 minutos, Joane do Chibute provocou desespero ao banco técnico de Machakene com este remate com selo de golo. Aos 40 minutos, o Machakene beneficiou de um penalti a castigar uma alegada entrada faltosa sobre um jogador tricolor na grande área. Chamado a cobrar, Bruno não desperdiçou. Com o 1-0 a favor do Machakene, foi-se ao intervalo. Na segunda parte, o Chibute entrou mais pressionante, tanto que esteve perto de igualar o marcador neste lance. Aos 51 minutos, o Chibute passou a jogar com menos uma unidade, após a expulsão de Rodrigues por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem, os visitantes voltaram a causar calafrios ao banco técnico de Machakene, mas Jonas mostrou-se seguro entre os postes. À passagem do minuto 61, os tricolores também passaram a jogar com menos uma unidade, com a expulsão de João, após a entrada faltosa sobre o seu adversário. O Chibute era a equipa mais esclarecida em campo, mas mesmo assim, contra a corrente do jogo, o Machakene chegou ao segundo golo. Arrancada em velocidade de Tobias, que apareceu em posição privilegiada e fez esta obra-prima. Já nos minutos de compensação, o Chibute poderia ter marcado, mas a trave lhe negou o golo. Com 2-0 a favor do Machakene, terminou a partida, um resultado que rejuvenesce a esperança dos tricolores em se manterem no Moçambola Zap. No final da partida, Arthur Semedo, treinador do Chibute, criticou a arbitragem e ponderou abandonar o futebol. Já Manuel Valoy, treinador adjunto do Machakene, disse que tudo está a ser feito para a manutenção da equipa no Moçambola. E os dirigentes do Machakene provavelmente estão satisfeitos hoje, os adeptos também estão satisfeitos em cima desta mentira. O Machakene que tivesse ganho os jogos anteriores. Mas como está com a corda na garganta, tem que ganhar exatamente hoje. Este jogo tinha que ganhar forçosamente. E é isto que nós andamos aqui a fazer neste futebol. Depois, andamos aqui com fóruns, seminários, mais reuniões que são agendadas não sei por quem, provavelmente para branquear algumas circunstâncias como esta de hoje. Vamos ter um campeão também que sabe-se lá como é que é campeão. Já estava projetado desde a época passada quando eu estive no Songo, este campeão deste ano, já estava projetado desde a época passada quando eu estava no Songo, só para vocês terem a certeza do que estou a dizer, e vai acontecer de facto. E portanto temos este futebol, e continuamos com os fóruns, e depois queremos uma seleção forte. É por isso que nós não podemos ganhar ao Quénia, depois não vamos ganhar ao Lesoto, e eventualmente a outros mais, porque nós queremos isto mesmo. Então, portanto, não adianta nada estarmos aqui. Eu já faço este curta de 7 anos, e como estou desgastado, provavelmente no final deste ano vou arrumar as malas e vou fazer outra coisa, provavelmente vou fazer a pesca, qualquer coisa que me dê mais um pouco de dignidade. Isto não me dá. Nós continuamos pressionados, né? Infelizmente ainda não fugimos da zona da desgraça, posso assim chamar, mas hoje a rapaziada foi premiada com a vitória. É verdade que a segunda parte foi do domínio claro da equipa do Chibute. Já os adeptos do Machakene mostraram-se felizes e esperançosos na manutenção da equipa. Eu venho da cidade de Chimoio para apoiar a minha equipa, para que não deixe de divisão. O jogo foi bem disputado e nós vamos manter no Moçambola. Machakene vai manter no Moçambola, nunca vai descer. Com esse resultado vale a pena sonhar. Epá, nem tem a ver minha alma que está acontecendo aqui. Pega lá que não sei se está conseguindo. Um sentimento, pá, nem tem palavra, meu irmão. Estamos aliviados. Estamos aliviados de verdade. Não tem palavra. Sonhar mais um sonho. É o grito dos machaquenistas. Machakene não vai cair divisão. Por seu turno, os apoiantes do Chibute mostraram-se insatisfeitos com os árbitros. Acho justo o primeiro penalti. O árbitro teve um pequeno erro naquele penalti. 1-0 seria a favor de Machakene. Tivemos aquele penalti que não sei eu como adepto de onde surgiu. O segundo golo foi espetacular. Chibute assume o segundo golo. Falhou a questão só do golo. Não apareceu golo, mas o Chibute foi grande em todos os aspectos. O Wolfsburg e o Hannover empataram hoje a 1-1 em partida da terceira jornada da Liga Alemã de Futebol. Didav e Hamik foram os autores dos golos das suas equipas. Com uma primeira parte de sentido único, com o Wolfsburg a dispor de diversas oportunidades de marcar,
nomeadamente por Origi e Mário Gomes, a turma da casa estava endiabrada para sair com uma vitória no jogo. Neste lance, Didavi cobra um livre para o cabeceamento de Mário Gomes, que encontra uma defesa atenta de Chauner. Depois foi Origi a tentar de fora da área, sem sucesso. Na melhor oportunidade da primeira parte, Guilavogui faz passe para Gomes, que atrapalha-se e falha no remate. Na sequência, ficou lesionado e teve que ser substituído. No reatamento entrou Ben Uhanova, que esteve perto do golo, com Klaus a passar por 2 adversários, mas a rematar para a defesa atenta de Castles. Reagiu Wolfsburg com o golo apontado de Didavi neste livre direto, que desvia na barreira e trai o guarda-redes contrário. Festa nas bancadas. Por 2 vezes, a equipa da casa podia ter dilatado o marcador, mas nem o Ridge, nem Didavi conseguiram desfetear a defensiva contrária. Depois veio o golo do empate, excelente jogada de Bebo, que faz o cruzamento para a área. Com muitas pernas à procura da bola, surge Hamik de calcanhar a restabelecer o empate. Füllkrug ainda podia ter desfeito o empate, mas o seu remate cruzado não encontrou a emenda final de Hamik, que chegou ligeiramente atrasado. Empate a 1 golo que satisfaz as 2 equipas neste início da época da Bundesliga. Aí está a Liga Alemã a nos levar para uma curta pausa, mas antes mesmo vamos olhar a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Vamos começar mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 16. Já para a zona centro do país, a cidade da Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Chimoio, 28 graus de máxima, 13 de mínima. Quilimane, 30 de máxima, 16 de mínima. Tete, 36 graus de máxima, 21 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 18. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 11. Até já! Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24, a inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento económico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mocefo.com. Mocefo, um desafio ao futuro. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias.
De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e desta vez vamos olhar a página cultural onde a cantora moçambicana Xichelle Langa apresentou ontem o seu primeiro CD. O espetáculo, que teve lugar no Centro Cultural Franco-Moçambicano em Maputo, faz a trajetória dos 19 anos de carreira num álbum que cruza jazz e ritmos moçambicanos, onde o amor é a mensagem principal. Assim nasceu uma artista. É menina! É a Xichelle! Embora a sua carreira tenha iniciado muito antes, o surgimento do álbum Inside Me marcou seu nascimento como artista. A história, que se contou na noite desta sexta-feira, tem quase 20 anos, por isso, muitas peripécias. Nos primeiros minutos do concerto, Xichelle Langa priorizou músicas que exploram ritmos tradicionais, por isso o traje devia condizer. E ela, sempre elétrica, não poupou nos movimentos. Mas também houve espaço para criações mais serenas, em nome do amor. O seu jeito ousado não foi dispensado nesta história, contada em forma de concerto, ainda que a mensagem fosse pertinente e muito séria. Mas não só. A falta de dinheiro nos lares também a inquieta. O espetáculo não podia terminar sem uma homenagem, e o escolhido foi Xindi Minguana. Foram 2 horas de espetáculo, o que traduz 2 anos de gravação do seu primeiro CD. Xichelle Langa é uma das vozes jovens da atualidade que merece respeito pela qualidade inquestionável. E este espetáculo foi prova disso. Xichelle Langa aqui. 1, 2, 3. Para os espectadores, Xichelle Langa vai preencher uma lacuna que a música jovem moçambicana tinha.
no que se refere a ritmos locais. E frisam ainda sua forma de estar como grande diferencial. Ela é uma grande artista e eu acho que ela veio preencher um espaço que havia de vazio, com a originalidade da música moçambicana, de raiz, e ela consegue brincar, interagir com o público. Ela é fantástica. O espetáculo foi bom, eu adorei, achei que ela é única. Por acaso, eu identifico muito com ela porque ela é diferente e ela dança muito bem, eu gosto também de dançar. Acho que a mistura de xixele e palco é igual a criatividade e muita animação, então foi super. Momentos iguais devem se repetir mais vezes. Eu acho que é muito importante. Devem se repetir mais vezes para a gente sentir realmente nas veias o que é a cultura. Temos que sentir nas veias. Acho que foi ótimo. Já a artista diz ter sido emocionante o espetáculo. E isso provou quão as pessoas gostam da sua música e da música moçambicana. Foi hoje que eu descobri quem realmente conhece a minha música, quem realmente aprecia a música moçambicana, quem realmente tem interesse em ver a música moçambicana progredir. E eu acho que foi muito bom. Eu propriamente curti muito o show. Xixa Langa disse que uma das coisas que aprendeu deste álbum é que vale a pena fazer trabalho de qualidade. As pessoas vão aderir, de facto. Vale a pena insistir e fazer entender às pessoas que nós podemos fazer música que vocês possam gostar também. Embora faça parte de uma família de músicos, a artista preferiu não chamar ninguém ao palco. Eis as razões. Preferi mais que assistissem o concerto do que cantassem e fizessem parte do concerto. Muitas das vezes são os melhores críticos dos músicos. Então eu queria eles como espectadores, não no palco. Ainda assim, foi um espetáculo bem preenchido, embora com pouca audiência. Não são todos os dias que se celebram 50 anos de uma união matrimonial. Julião e Antônia juntaram este sábado amigos e familiares para lembrar 1967, ano que decidiram se unir através do casamento. Veja a seguir a história inspiradora do casal. Em 1967. Foi a 9 de setembro de 1967 que Julião Jona e Antônia Francisco uniram-se em matrimónio. Passou-se meio século, mas os nubentes ainda têm a memória fresca e lembram o início dessa jornada. Nasci em Machixe, mas vim crescer aqui em Nhambane, aqui em Lourenço Marques, com 7 anos apenas. E quando atingi os 19 anos, já queria namorar, comecei a namorar aqui, mas a minha mãe disse não, vai para a sua terra arranjar uma moça. Eu fui para a minha terra, só que todas as férias terminaram, não encontrei a pessoa. Voltei para casa, minha mãe ficou muito chateada, mas no ano seguinte voltei à carga. Então, numa das voltas lá na cidade, não sei quanto, descobri a Antônia. Disse que era esta e é esta que tenho até agora. Hoje, o casal diz que valeu a pena jurar até que a morte nos separe. Não foi fácil, nem em vão. Foi necessário ganhar muita habilidade para o bem da relação. O que se quer, a pessoa é ter paciência, ter amor, perdoarem-se um ao outro, porque ninguém é perfeito aqui no mundo. Hoje o casal serve de exemplo para os 4 filhos e 7 netos, frutos da relação. Sinto-me muito honrado, particularmente porque no ano em que eu nasci, a minha avó decidiu que quando fizer 50 anos, eu é que seria o padrinho. Eu agora tenho 21 anos e já posso ser o padrinho do casamento dos meus avós. Então é uma honra muito grande. Para mim muita alegria, sobretudo gratidão. Gratidão a Deus pelo fato de nos ter permitido chegar a este dia com saúde. Nós, os filhos, os netos, eles próprios têm saúde e estão a celebrar com muita alegria. Estão muito emocionados. É como se hoje fosse uma primeira núpcia. Então eu acolho este dia com gratidão e com muita alegria. Este é o exemplo da célebre frase, felizes para sempre. Veja como o amor continua radiante 50 anos depois. Esperamos chegar aos 50 anos como canal. Boa noite, STV, 15 anos, somos todos Moçambique.